Um bom dia a todos. Bom dia. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. O tema de hoje é um tema, na verdade, que eu mesmo tenho refletido bastante e gostaria de dividir com vocês essa reflexão, porque acredito que ela caiba perfeitamente para acolher nossas necessidades neste mundo. Uma pergunta que eu sempre me fiz, estudando o Evangelho de Jesus, é: será que Jesus era um homem feliz? Essa pergunta eu tenho me feito todo esse tempo. Eu tenho refletido sobre essa pergunta constantemente, porque quando estudamos o Evangelho, ele era um homem muito otimista. Entretanto, ele era otimista diante da tragicidade da vida. Quando eu falo tragicidade, não é terror. Tragicidade é aquilo que inevitavelmente acontece e que nós não podemos mudar. O sofrimento, as dificuldades, as limitações gerais, o modo de ser de cada pessoa, que também nós não podemos mudar, tudo aquilo que a gente não pode mudar, transformar pela nossa vontade, é uma tragicidade, algo trágico, um destino que está diante de nós. Então ele era um homem otimista diante do trágico. Ele disse: no mundo, com certeza tereis aflições. Entretanto, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vejam que isso é um otimismo diante do trágico. Ele não nega que o mundo é um lugar complexo. Ele não diz que a vida é bela, que tudo está bem. Ele diz que a realidade muitas vezes impacta e é dolorosa. Mas o que é que nós temos que fazer com isso? Vencer essa realidade que está aí. Então ele é otimista diante do que é trágico, do que é destino diante de nós. Estudando várias passagens, sempre me perguntei: ele era um homem feliz? Quando nós estudamos os evangelhos e quando estudamos outras obras, particularmente espíritas, como, por exemplo, as obras de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco e outros, mas principalmente esses dois, nós encontramos ali mensagens diretas ou indiretas de que Jesus, na sua época, ali vivendo conosco neste mundo, era um homem que frequentemente era visto chorando. Vejam que interessante. Ele era um homem que frequentemente era encontrado chorando. Certa vez, ele estava no alto de um monte depois de uma pregação pública. Ele sempre se afastava, como consta nos evangelhos, para orar e viver aquele momento de solidão com Deus. Aquele momento de repouso, de recuperação de forças após um trabalho
aliás, um trabalho que era extenuante para ele, né? Pedro, então, o alcançou, porque o estava procurando, localizou-o naquele monte um pouco mais alto, na localidade onde se encontravam, e o encontrou chorando. E ele se assustou. Aproximou-se e disse: Mestre, o que tens? A cabeça estava pendida para o chão, enquanto ele chorava, e ele então ergueu os olhos na direção de Pedro e disse: recordas-te daquele cego que ontem eu curei? Aqueles olhos que eu iluminei, hoje estão completamente voltados de novo para as trevas, buscando uma série de visões que não condizem com a paz, com o equilíbrio e com a lucidez. Lembras-te daquele homem paralítico que eu levantei? Lembro, Senhor. Hoje, as pernas que se movimentam estão indo na direção dos bordéis e de outros comportamentos completamente destrutivos para o espírito. E começou então a enumerar uma série de episódios ao longo dos últimos dias que ele havia trabalhado em favor da cura de tantos. Grande parte daquelas pessoas curadas que imploraram a sua recuperação, quando a obtiveram, voltaram aos comportamentos inadequados a que estavam acostumados previamente. Era por isso que ele chorava. Não era por depressão, não era por frustração, não era por insatisfação de estar em um planeta que ele nunca precisou estar propriamente. Ele veio voluntariamente, não por necessidade. Ele não precisaria estar aqui. Mas ele não estava reclamando de permanecer no mundo. Ele estava em franca compaixão pela humanidade. Diante de Lázaro, no túmulo, há uma descrição clara de que Jesus chorou. É um versículo específico. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro propriamente não estava morto. Lázaro havia desistido de viver. Provavelmente, essa é uma opinião pessoal, mas provavelmente, como era um homem muito solitário, Lázaro deveria ter um quadro de depressão muito grave. Um tipo de depressão chamada depressão anérgica, onde as forças orgânicas, a energia, é totalmente deteriorada e as funções vitais ficam no limite. A pessoa é dada como morta. Isso aconteceu muito no passado, como processos expiatórios. Muitas pessoas, muitas vezes no alto escalão da sociedade, pessoas que viviam quadros depressivos muito graves e foram enterradas e dadas como mortas, mas não estavam. Estavam apenas em estado cataléptico, em estado de, digamos, apagamento das forças vitais. E a pessoa se parece como alguém que está morto mesmo. Isso não é incomum de se perceber. E Lázaro havia sido dado como morto e foi então sepultado naqueles costumes da época,
foi atado em gaze pelo corpo inteiro e colocado dentro do sepulcro, que na verdade era numa rocha, não é? Eles não eram enterrados na profundidade. Na rocha, ali numa gruta, que era uma coisa muito comum em meio às pedras ali, faziam-se pequenos sepulcros ali para a família. Então ele foi colocado ali, deitado, e uma pedra então cobrindo aquela abertura, né, aquele orifício do sepulcro. Jesus vai ali adiante e chora, porque percebe a condição de Lázaro, percebe o quanto ele estava em profundo sofrimento e, para não sofrer, desiste da vida. Não no sentido do suicídio em si, mas desiste de se esforçar na vida e apaga suas próprias forças. Jesus chorou por compaixão e toma uma atitude vigorosa, dizendo: Lázaro, vem para fora. Ele então adota uma atitude firme e, na medida em que ele diz isso, ele mesmo e os seus colaboradores no mundo espiritual, médicos do espaço, ali infundem energias poderosas na estrutura fisiológica de Lázaro e ele reage. Como acontece muitas vezes por ocasião do passe. Estamos ali numa condição deplorável do ponto de vista emocional e durante o passe recebemos aquele influxo de energia que vem dos elementos constitutivos do médium, portanto, energia animalizada, ou seja, orgânica, da própria estrutura orgânica, energia essa que nós precisamos para as nossas células, junto com o influxo de vibrações que vêm do mundo espiritual e que atravessam o médium, por isso o nome médium, medianeiro, intermediário. E aí, quem está recebendo o passe alcança aquele influxo potente de energias. Quando sai do centro espírita, nossa, como eu estou diferente, olha, estou me sentindo um pouco interessante. É aquele influxo. Imaginem o poder do Cristo para fazer isso. Então Lázaro recebeu como que um choque biológico e reagiu, acordou. De repente, empurram aquela pedra e lá vem um homem totalmente envolvido naquele manto de gaze, né? E Jesus então diz uma frase fundamental, que é para nós aprendermos, né? Desatai-o e deixai-o ir. Era um homem aprisionado nas suas limitações, aprisionado talvez por costumes, por exigências de outras pessoas, não sabemos. Talvez um homem pressionado demais dentro de si e fora de si mesmo. Então Jesus dá um alerta: desatai-o, ou seja, libertai-o, deixai-o viver, tomar decisões, fazer escolhas. Talvez fosse um homem que não tivesse essa coragem. Depois disso, provavelmente, recuperou-se. Não sabemos, mas provavelmente recuperou-se. Então, o que é ser feliz? O que significa propriamente felicidade? Diante de tudo que eu contei aqui, acredito que já dê para nós percebermos que o objetivo de estarmos neste mundo não é sermos felizes. Quando é que nós alcançaremos a verdadeira felicidade aqui? Nunca. Quando alcançaremos a paz que tanto desejamos
aqui nunca. Nós não estamos aqui propriamente para sermos felizes. Nós não estamos aqui propriamente para conquistarmos a paz. Nós estamos aqui para ganhar um motivo para sermos felizes e alcançarmos motivos para experimentarmos a paz. Há uma grande confusão, isso nós percebemos em muitos aspectos, numa conversa trivial, num atendimento médico, numa psicoterapia. Nós percebemos claramente o quanto nós confundimos o que é resultado e colocamos o que é esse resultado como objetivo, como meta. Esse é o grande engano. Não adianta nada fazermos algo para sermos felizes. Isso não funciona. A felicidade, ela não é, como muitos acreditam, ela não é uma conquista direta. Ela não é um objetivo primário, fundamental. Ela é uma consequência natural. Ela é um resultado, ou digamos assim, um efeito posterior de outra coisa, que é o que eu quero trazer para nós mentalizarmos aqui, guardarmos essa informação preciosa e aplicarmos no dia a dia. Felicidade é consequência e não objetivo de vida. No mundo em que nós estamos, nós temos muito pouco controle sobre o que acontece. Podem reparar que isto é uma verdade profunda. Nós temos muito pouco controle sobre o que acontece. Nós não podemos controlar, por exemplo, o que vai acontecer com o nosso corpo, com o nosso organismo. Nós não podemos controlar a vontade das pessoas. Nós não podemos controlar o que o nosso filho, nossa filha faz constantemente. Nós não podemos controlar o que vai acontecer com o nosso emprego. Nós não podemos controlar o que vai acontecer conosco nas próximas horas. Nós não podemos controlar. Alguém aqui pode garantir que estará vivo dentro de 30 minutos? Não. Podemos garantir que no mês que vem continuaremos vigorosamente saudáveis? Não. Temos certeza de que no ano que vem não haverá nenhuma doença? Não. Não há controle, não há garantias. A vida, nesse ponto, ela escapa do nosso poder. Ela escapa. Nós temos muito pouco controle sobre a estrutura em que nós estamos envolvidos. Bem, então alguém pode perguntar então sobre o que temos algum poder? Essa é a questão. O que temos de poder nas mãos é o modo como agimos perante aquilo sobre o qual não temos controle. Esse é o nosso poder. O nosso poder na vida não é controlar a vida. Ninguém pode fazer isso porque a vida é Deus. Ele dá o determinismo. E nós respondemos a isso com a nossa vontade. Ele apresenta o destino e nós tomamos esse destino nas mãos e damos uma configuração.
Vou dar um exemplo para combinar com o que digo, porque assim assimilamos bem mais fácil. Quando um escultor vai realizar uma obra, o material que ele recebe é belo e bem formado? Não. É uma madeira tosca, é um pedaço de tronco que acharam no chão, é um pedaço de rocha, um pedaço de mármore, mas aquele mármore está deformado. Imaginem se o escultor dissesse assim: eu não quero essa madeira tão feia, eu queria uma coisa mais bonita para poder começar o meu trabalho. A pergunta é: quando ele começaria? Nunca. Então, a vida nos dá um material. Esse material de vida não é pronto. São as situações, as pessoas, as experiências, o trabalho, situações diversas que a vida envia como se fosse um bloco tosco de madeira para nós configurarmos. Quando configuramos esse material tosco, ou seja, que ainda é uma possibilidade, né? Que ainda é uma suposta criação, nós pegamos então aquilo e transformamos como o escultor numa bela criação, ou seja, demos uma resposta para aquilo sadia. Alguém chega para nós e diz: este aqui é fulano, um amigo meu. Estou apresentando a você. Gostaria que você o conhecesse. Nesse momento, a vida mandou um material tosco, simbolicamente falando, ou seja, uma possibilidade por meio de um encontro. O que eu vou fazer com isso é o meu poder. Eu posso tratar aquela pessoa com rispidez, com descaso, ou posso ser gentil, carinhoso, atencioso, e no momento em que eu sou gentil e atencioso, eu configuro aquela possibilidade que Deus envia para o meu trabalho, para a minha relação, em algo belo, em algo bom, nobre, saudável. Somente quando isso acontece é que somos felizes. Depois que fazemos isso, sentimos uma alegria dentro de nós que nunca mais se perde. Alguém telefona para nós: lembra de fulano? Lembro. Fulano está no hospital, sofreu um acidente, eu passei lá, fui vê-lo, ele se lembrou de você, pediu para eu contar a você que ele está lá, que aconteceu essa situação dolorosa com ele. Quem de nós já não passou por algo assim? Muitos de nós. Isso é o quê? A vida enviando um bloco tosco de madeira, ou seja, uma possibilidade de configuração de algo bom. Nós vamos pegar esse material que a vida nos envia e vamos dar uma resposta. Eu posso dar a seguinte resposta: mande um abraço para ele, e desliga o telefone e fica por isso. Eu não dei um final formoso, adequado para aquela possibilidade. Aquela pessoa quer me ver. Ela mandou um recado para mim. No coração dela, eu sou uma pessoa importante. Então eu tomo uma outra decisão. Eu me visto, vou até o hospital, converso com ele, seguro na mão, desejo a ele o que há de melhor, coloco-me à disposição e o conforto naquele momento. O que foi que aconteceu? Eu configurei
a situação que o destino me enviou, e esse destino é o Criador, claro, é a vida, que manda para mim essa madeira tosca para eu trabalhar e deixar aquilo belo e formoso com a minha atitude. Depois que eu faço isso, vocês mesmos intimamente podem responder. Como é que nós saímos de um hospital quando vamos visitar alguém que subitamente internou, está com um problema de saúde e fica muito feliz, ele, com a nossa presença? Quando a gente sai do hospital, como é que a gente sai? Feliz. Nós saímos tristes, amargurados. Nossa, o que é que eu fui fazer ali? É isso que a gente pensa? Não. A gente fica alegre. Que bom que eu fiz isso. Que bom que eu tomei essa atitude. Foi a melhor atitude que eu podia ter tomado. Nunca mais perdemos esse conteúdo feliz. Nunca mais isso se apaga da nossa história. Felicidade é isso. Felicidade é um efeito colateral da configuração que damos ao que a vida nos pede para fazer. Isso é que é felicidade. Então ninguém está neste mundo para ser feliz. Nós estamos aqui à procura de um motivo, a fim de que depois surja a felicidade. Qual é essa razão? O amor, o bem, a caridade, o serviço, a colaboração, a paciência, o perdão, atitudes que representam martelo, formão, todo aquele material que a gente vai lapidando a madeira simbolicamente e tornando-a uma coisa bela, algo que tem sentido. Somente assim podemos ser felizes. Se alguém encontrar uma pedra no chão, enfim, uma rocha, um pedaço de mármore, uma argila, que é comum, né, em formar vasos, etc., e outros desenhos muito belos. Pensem numa argila que está ali no chão. Alguém passa por ela e eu digo, olha que figura é essa? Aqui não tem figura nenhuma, aqui tem um punhado de argila no chão, só isso. Mas se nós fizermos, por exemplo, um belo animal, um belo vaso, e perguntarmos o que é isso, a pessoa vai dizer. Por quê? Porque aquilo tomou um sentido, aquilo teve um formato conhecido. É isso que nós temos que fazer com a nossa vida antes de sermos felizes. E é isso que nós erramos. Nós queremos ser felizes antes de dar formato à vida. A pessoa está, às vezes, em terapia e diz assim, puxa, tudo o que eu queria era ser feliz. Será que é tão difícil? É. Enquanto não der formato à vida, será dificílimo ser feliz. Enquanto nós não nos desprendermos de nós, do egoísmo, da vaidade, enquanto não nos afastarmos e formos na direção do trabalho que a vida nos pede para fazer, dar formato àquilo que ela nos envia, aquelas tarefas, aquelas obrigações importantes, aquelas pessoas à nossa volta, enquanto não vivermos isso, não há felicidade. A pessoa está sentada no sofá, alguém chega e diz, o que você tem? Eu estou tão triste, por quê?
Sei, puxa, é tão difícil, né? A gente ser feliz. Nossa, eu queria sentir um pouco de alegria dentro de mim, mas eu não sinto. E onde ela está? No sofá. Sofá é lugar de alcançarmos felicidade? Não. Cama é lugar de encontrarmos felicidade? Não é. Esse é o problema. A pessoa se deita e lamenta a vida. Não sente alegria. E não percebe que é o oposto. Ela não sente alegria porque está no sofá ou na cama. Não é que ela não sente alegria e vai para a cama. Ela precisa compreender isso. Todos nós precisamos. É uma inversão equivocada. Nós estamos tristes, frustrados, decepcionados conosco, com a vida é injusta, parece que nada dá certo para mim, tudo que eu queria era ser um pouco mais feliz, mais alegre. Aí o que é que nós fazemos? Vamos para a cama. O que nós não entendemos é, nós estamos assim justamente porque ficamos na cama, no sofá, ficamos inertes. Na hora que nós nos movimentarmos, abraçarmos uma causa, escutarmos o que a vida nos pede para fazer de bom e formos lá fazer, mesmo sem tanta vontade, porque no momento inicial não dá vontade mesmo. É igual aquela história da academia. Eu preciso emagrecer. Então eu tenho que ir para a academia, mas só de pensar que eu tenho que ir lá, transpirar, fazer esforço, não vou. Aí a pessoa diz, quando eu tiver mais vontade, quando eu tiver um pouco mais estimulado, eu começo. Aí ela está à beira do leito de morte e a vontade não veio. Porque não vai vir. É uma ilusão que a gente cria. A alegria, a disposição só vem depois que começamos, não antes. Não existe isso. Olha, você tem que terminar aquele trabalho de escola. Aí o nosso filho, eu não estou com vontade, mais tarde vai me dar vontade, aí eu faço. No dia seguinte, o trabalho não está pronto, ele vai para a escola sem o trabalho, não recebe o ponto lá que ele precisa, aqueles 5 pontos do trabalho, enfim. É claro. Na hora que ele disse, não estou com a mínima vontade, mas eu vou. E não tem discussão. Ele senta, abre o computador, começa o trabalho, quando ele vê, ele queria fazer por 15 minutos e está lá há 2 horas porque ficou interessante. Porque agora que eu já estou ali, vamos lá. A vontade só vem depois. Então, se nós esperarmos vontade para fazer o bem, sinto muito, nenhum de nós vai fazer. Aquela situação do amigo que chamou no hospital é muito agradável, gostoso, interessante se vestir para ir num hospital? Não é. É bom quando a gente vai no cinema, quando a gente vai no teatro, no aniversário, no hospital, não é. Mas fica ótimo depois que a gente está lá. Aquele primeiro momento, nossa, estou tão cansado, ir agora, mas eu vou. E não tem discussão. É isso que temos que dizer para nós. Não debater com a nossa cabeça, não discutir com nossos pensamentos. O pensamento diz assim, está tão tarde, nossa, está tão bom agora, você ia acabar de ligar a TV para ver aquela série maravilhosa, não é o momento de você ir. Amanhã você vai. O pensamento diz isso. Mas nós não somos aqueles que pensamos, nós somos aqueles que decidimos em relação ao que pensamos. Esses somos nós. Eu posso pensar, por exemplo, em
fazer uma atrocidade. Agora, se eu decido dizer, não farei isso, alguém me faz um mal, e a minha vontade é ir lá e fazer uma coisa pior. Esse é o pensamento. Mas eu tenho que obedecer isso? Não. Eu não sou o que pensa, eu sou o que decide sobre o que pensa. Esse sou eu. Então eu recebo aquele pensamento, aquele impulso, mas eu digo, não farei isso. Posso até ter vontade, mas não farei isso. Isto não é saudável. E acabou a discussão. É assim que nós devemos tratar o nosso pensamento. Quando ele disser, bobagem, faça isso depois, nós dizemos, realmente, eu não estou assim tão motivado, mas eu vou fazer, porque é importante. Ir na direção do que tem valor, não do que é prazeroso, porque o que é prazeroso, com certeza, é ir para a cama. Tem alguma coisa mais prazerosa do que alguém dizer para nós, não precisa você fazer isso, deixa que eu faço. Que coisa maravilhosa, coisa sensacional, né? A pia está lotada de louças e alguém diz assim, não precisa você se levantar, eu termino lá. Meu Deus, que coisa fantástica, não é? Mas é bom? Não é bom. Pode ser prazeroso, entretanto, nos remove uma responsabilidade, nos remove uma oportunidade de dar um formato sadio para aquela situação. Perdemos a chance. Então só podemos ser felizes depois de dar esse formato, fazer o bem, contribuir, ajudar, perdoar, colaborar, visitar, compartilhar. Aí ficamos felizes. Então, para completar, fechar, temos que encontrar antes um bom motivo para sermos felizes, sem pensar na felicidade, e sim naquilo que vamos fazer que é bom ser feito. Regra fundamental: todos os dias encontremos onde somos necessários, dentro de casa e fora de casa, no trabalho, na via pública, numa loja, em qualquer lugar. Encontremos onde sejamos necessários e ali peguemos o nosso martelo, o nosso formão, o nosso serrote, o trabalho os materiais simbólicos, claro, de configuração do material que a vida traz, e vamos trabalhando, vamos sorrindo para alguém, vamos desculpando uma ofensa. Alguém foi mais ríspido conosco? Desculpemos, está num momento difícil. Alguém foi ríspido conosco no trânsito, sabe-se lá o que está acontecendo com aquela pessoa, acabou de ser demitida, tomou uma bronca do chefe e agora está descontando em nós. Por imaturidade, não vale a pena ficar magoado por isso. E vamos trabalhando o bem dentro de nós, dando esse bem a quem precisa, em casa, fora de casa, em qualquer lugar. Somente assim vem a felicidade, por encanto. Não precisa pedir, nem correr atrás dela. Ela vem na medida em que damos esse formato positivo, sadio, a tudo que chega da vida para nós realizarmos, para nós nos incumbirmos. É assim e só assim que vamos ser felizes. Então, paz e luz nos nossos corações. Excelente domingo para todos.